Graças a Deus, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sexta-feira que vem é o dia do combate à ansiedade. Você sabia disso? A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com este problema. Não é mais algo apenas individual, se tornou uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de batalha espiritual. A ansiedade não vem só diante de situações difíceis. Ela é alimentada por um espírito de dúvida. Se Deus trabalha com a fé, o mal trabalha com a dúvida. E onde há dúvida, não tem paz, não tem descanso. A dúvida traz o quê, pessoal? Ansiedade. A Bíblia diz assim, em Provérbios 12, 25: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Quando você está triste, você está abatido com alguma coisa, é por causa da ansiedade. E a ansiedade, ela é fruto da dúvida. Você tem que vencer esse espírito de dúvida. A dúvida é como a porta aberta para que a ansiedade possa entrar na sua vida. O diabo, ele coloca pensamentos na pessoa. E se não der certo? Você vai fazer alguma coisa, vem aquele pensamento de dúvida. E se o que eu estou fazendo não der certo? O diabo trabalha com a dúvida, a pessoa fica preocupada com o futuro. E agora? Se faltar? Se faltar dinheiro? Se faltar comida? O que eu vou fazer? Na igreja, a pessoa até vem na corrente, mas o diabo coloca dúvida. E se Deus não me responder? E se não acontecer nada? Você está fazendo a corrente sexta-feira e o diabo lança um pensamento de dúvida. E se Deus não quer responder às suas orações? E se Deus não quer te libertar? Dúvida, dúvida, dúvida. E você precisa combater esse espírito de dúvida. A dúvida é a porta aberta para a ansiedade. E a pessoa, quando ela está com dúvida, ela perde a paz. Mas o Senhor Jesus disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que Jesus deu a vida por você. Ele está cuidando de você. Não pense que Ele te abandonou ou que Ele não vai te responder. Não duvide de Deus. Não duvide do amor de Deus. É claro que Deus te ama. É claro que Ele está com você. E você vai vencer essa luta, você vai vencer esses problemas. Não tenha dúvida disso. Amém? Ainda que você esteja lutando pela sua libertação, ainda que você esteja lutando pela mudança da sua vida, lutando por um familiar, creia que você já venceu esse problema. Confesse com a sua boca: eu já venci esse problema, eu não tenho dúvida, Deus é comigo e Deus é com você também. Amém, pessoal? Como vencer a ansiedade?
Você tem que entregar toda a sua vida na mão de Deus. Suas preocupações, você tem que entregar na mão de Deus, confiar nele. Filipenses 4, no versículo 6, diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é você carregar um peso que não é seu. Ansiedade é você carregar uma cruz que não é sua. Quando você fizer uma oração a Deus, quando você entregar as suas preocupações para Deus, confia nele, fique em paz. Você já orou? Você já pediu para Deus? Creia que Ele está tomando providência, Ele já respondeu já. Amém, pessoal? Tem pessoas que ela é de oração, mas depois que ela ora, a pessoa duvida da própria. Ah, pastor, eu oro e não adianta nada. Então você já confessou sua dúvida. Pare de ter esses pensamentos. Toda oração funciona. Amém, pessoal? Sabe por que a sua oração não está funcionando? Porque você está duvidando da sua oração. Tem gente que ela nem ora porque ela não acredita na oração dela. Você está passando um problema? Ora a Deus e creia que Ele já respondeu. Creia, você tem que crer. Você tem que crer na oração que você faz. Você tem que crer na oração que você recebe. Vocês estão entendendo? Você tem que crer. Você veio aqui, você participou da reunião, você orou. Creia, esse problema já está resolvido. Você não está aqui em vão. As coisas espirituais acontecem pela fé, pessoal. Vocês entendem isso? Não adianta nada você orar, vir na igreja e duvidar da sua própria oração. Não, Deus já ouviu. Deus já ouviu a nossa oração, Ele já abençoou a sua vida. Já no mundo espiritual já foi liberada a resposta para você, vai chegar. Não foi isso que o anjo disse a Daniel? Desde o primeiro dia que você orou, a tua oração foi o quê? Ouvida. O príncipe da Pérsia me resistiu, mas a resposta chegou até você. Creia, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração já foi ouvida. Não duvide da sua oração. Tem gente que ela busca a Deus e depois duvida da própria busca, da própria oração. Tem gente que se batiza nas águas e depois ela duvida do seu batismo nas águas. Tem gente que recebe o Espírito Santo e depois duvida do Espírito Santo. Tem gente que é liberta, depois ela duvida da própria libertação. Tem gente que é salva e depois ela duvida da própria salvação. Então, se liberte de toda dúvida. Repreenda essa dúvida. Quando o diabo vier com um pensamento de dúvida, abre a sua boca e rebata na hora. Eu sou salvo, eu sou de Deus, eu já sou liberto, eu já estou curado, minha vida já mudou, as minhas orações já foram atendidas. Amém? Você está orando por um familiar seu? Então, quando chegar em casa, olha para esse familiar e diga assim: as minhas orações por você já foi respondida. Já foi. Você não pediu pela libertação, conversão? Pode olhar para esse familiar e já ver ele na igreja. Não duvide da sua oração.
Não duvide da sua oração. As coisas espirituais acontecem por meio da fé. Você tem que ter uma fé inabalável. Você tem que rebater as dúvidas, você tem que vencer as dúvidas. O diabo trabalha com a dúvida. Por que muitas pessoas vivem com dúvida? Porque ela alimenta a dúvida, alimenta o medo. Romanos capítulo 10 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa gastar mais tempo ouvindo a palavra de Deus do que as más notícias. Você compreende isso? Quem aqui para você faz sentido isso? Tem gente que ela passa mais tempo ouvindo más notícias, vendo pessoas reclamar da vida, do que passar tempo ouvindo o quê? A palavra de Deus. Por isso que a fé da pessoa enfraquece. Você tem que passar mais tempo meditando na palavra de Deus. Não fique conversando com pessoas que só reclamam da vida. Você está numa rodinha, o pessoal começa a reclamar, sai fora dali. Sai fora, muda de assunto. Muda de assunto. Reclamar não adianta nada. Se reclamar resolver esse problema, o que funciona é você agir. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo? Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O amanhã pertence a quem? A Deus. Não deixe a ansiedade roubar o seu hoje. Amém? Às vezes você fica tão preocupado com o dia de amanhã que você está sofrendo por antecipação. O problema nem aconteceu e a pessoa já está sofrendo. Ela está imaginando o que vai acontecer e ela começa a sofrer. Tem gente que sofre por antecipação. Você tem que se libertar disso. O problema nem aconteceu e nem vai acontecer. Quantas vezes você ficou preocupado, perdeu o sono? Você ficou se martirizando por causa de um problema e depois o problema nem aconteceu. O problema nem aconteceu. Então, isso é ansiedade. A ansiedade rouba o seu hoje. Você deixa de viver o hoje preocupado com o amanhã. A Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir à ansiedade. Você tem que declarar sua vitória, declarar palavras de afirmação na sua vida todos os dias. Quando vier um pensamento de dúvida, você tem que rebater dizendo: eu confio no meu Deus. Eu confio no Senhor. Eu confio na resposta de Deus. Amém? Quando vier aquele medo, aquele pensamento de medo em você, medo de faltar, medo de não dar certo, medo de não conseguir, na hora você tem que profetizar a palavra de Deus. Eu não temerei mal algum. Você tem que rebater. Você tem que aprender a lutar. Tem pessoas que ela não sabe lutar contra a própria mente. O diabo colocou um pensamento negativo. Como que eu posso expulsar, vencer um pensamento negativo? Abrindo a minha boca e falando: agora que eu vou arrebentar. É eu falando ao contrário, é eu confessando a minha vitória. Agora que eu vou arrebentar, agora que eu vou vencer, agora que a minha vida vai mudar. Toda vez que o diabo trouxer um pensamento de derrota,
um pensamento negativo, na hora você tem que combater isso. Às vezes você sente uma dor e o diabo já coloca o pensamento: será que você vai morrer? É o coração que está parando? É um câncer? Na hora você tem que falar: está amarrado, não é nada. Não é nada, eu não tenho nada. Eu fui no dentista uma vez, ele olhou para o meu dente e falou assim: olha, tem que arrancar esse dente. Eu falei: não, porque você pode morrer com esse dente. Eu falei: é claro que eu vou morrer com esse dente, eu não vou arrancar ele não, vou morrer com ele. Você está amarrado. Eu falei: ó, dentista, tchau. Falei para minha esposa: ó, me lembra de nunca mais voltar nesse lugar. Que vou morrer o quê? Agora que eu vou viver mais, estou curado. Às vezes você vai no médico, você está bom. Eu assisti um filme que o cara não tinha nada, foi no médico, os inimigos pagaram o médico para falar: ó, fala que ele está com câncer. O cara estava bom, o cara saiu do hospital passando mal. E o cara começou a ficar mal, ficou mal, e o cara sentia dores, e o médico dando remédio: você está com câncer, você vai morrer. E um dia ele descobriu que ele não tinha o quê? Nada. Era um filme, mas isso acontece na vida real. Tem gente que ela ouve uma palavra negativa e toma aquilo como verdade. Pessoal, quando você ouvir uma palavra negativa, um pensamento, não tome isso como verdade, não. Verdade é isso aqui, ó. Amém, pessoal? Nós somos mais do que... Verdade é isso aqui, olha. Jesus já nos perdoou, já nos lavou. Nós somos nova criatura. Nós vamos arrebentar. Deus é conosco. Isso aqui você tem que tomar como verdade. Amém? Fiquem de pé. Quem entendeu, pessoal?